Fala pessoal, nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre medidas elétricas. Vamos aprender a utilizar o amperímetro e o voltímetro em especial. Primeiro, falando sobre o amperímetro, ele é um dispositivo utilizado para medir corrente elétrica, tá certo? Pode ser que você encontre também algo falando sobre o galvanômetro, que basicamente é muito semelhante ao amperímetro, né? Mas o galvanômetro tem algumas pequenas diferenças. Normalmente, a amplitude da medida dele é um pouco menor, né? Costuma ser um pouco mais sensível. O galvanômetro também costuma medir a corrente nos dois sentidos, né? Enquanto o amperímetro normalmente mede em apenas um sentido. Mas em essência eles são muito parecidos. Basicamente, eles vão detectar corrente elétrica, né? E fazer medidas. Devem ser ligados em série com o circuito, né? Ou seja, você vai conectar, por exemplo, né, uma lâmpada conectada à fonte, passando pelo amperímetro, né? Veja, o amperímetro está em série com a lâmpada, e aí a corrente que estiver circulando pela lâmpada, obrigatoriamente vai estar também passando pelo amperímetro, né? Dessa forma ele mede a corrente igual à corrente que passa pela lâmpada. É muito importante observar essa forma de ligação, porque se você fizer a ligação de forma inadequada, você pode queimar seu amperímetro, né? Já que um amperímetro ideal, como ele vai ser conectado em série, né, com o dispositivo ao qual ele vai medir a corrente, né, o ideal é que a resistência dele seja insignificante, né? O ideal é que fosse zero essa resistência dele, né? Porque a resistência sendo zero, ele não vai influenciar no circuito, né? E os instrumentos de medida, a gente quer que eles façam medidas sem alterar a experiência, né, que está sendo feita, né? A gente não quer que o instrumento de medida interfira no que está acontecendo, tá? Então, quanto menor for a resistência do amperímetro, melhor, mas ele se aproxima do ideal. Dessa forma, como a resistência dele é muito pequena, se você conectar um amperímetro em paralelo com a fonte, você tem um grande risco de danificar um amperímetro, porque ele vai passar uma corrente muito grande, né? Porque ele não limita a corrente, então a corrente que passa por ele vai ser muito grande, e aí pode danificar seus componentes. Nos desenhos de circuito, o amperímetro aparece dessa maneira, uma bolinha com um A no meio indicando que se trata de um amperímetro. Então, quando você quer medir, por exemplo, tem um certo resistor ali, por ele estar fluindo uma corrente. Você quer medir a corrente que passa por esse resistor, você pode conectar esse amperímetro em série com esse resistor, né? Aqui no desenho está conectado em série antes do resistor, mas ele pode ser conectado também depois do resistor, né? De maneira que a corrente que passa pelo resistor obrigatoriamente passa por ele. E aí a corrente que ele vai estar registrando é aquela que a gente vai assumir que passa pelo resistor. Veja que, se o amperímetro for ideal, a resistência interna do próprio amperímetro vai ser zero. E aí não vai alterar. O I' aqui seria igual ao I normal. Um amperímetro real ele tem uma pequena resistência, né? E ele interfere um pouquinho no funcionamento do circuito. E aí a gente deveria considerar a resistência dele em série com a resistência que está sendo medida e considerar isso na análise do circuito. O que acontece com frequência é que essa resistência do amperímetro é insignificante, e aí a gente considera aqui que a passagem pelo amperímetro não altera nada, ou seja, é como se fosse tudo fio condutor perfeito, né? O ponto anterior ao amperímetro acabaria se tornando igual ao ponto posterior ao amperímetro sem problema. Voltímetro. O voltímetro já é um dispositivo utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos, né? A DDP ou tensão elétrica, tá? E aí, nesse caso, ele vai ser conectado em paralelo, né, com o dispositivo, ou seja, você tem lá a fonte conectada à lâmpada, né? O circuito está aqui, aí você vem e conecta o voltímetro em paralelo com a lâmpada, de maneira que ele está pegando aqui os dois terminais da lâmpada. Ele vai medir a diferença de potencial entre esses dois terminais. Então você vai saber aqui a DDP que está aplicada nela, né? Dessa forma, o ideal é que o voltímetro possua resistência infinita ou infinitamente maior
do que a resistência do dispositivo, né, sobre o qual ele está medindo a diferença de potencial. Porque dessa forma, a corrente que passa pelo dispositivo que a gente quer que funcione aqui, que é a lâmpada no caso, ela é muito superior à corrente que passa pelo voltímetro, ou seja, a corrente que passa pelo voltímetro é insignificante para o circuito, quer dizer que ele não está interferindo no circuito. Um voltímetro real, ele vai permitir que passe uma pequena corrente por ele, né, que normalmente é muito menor do que as dos dispositivos, né, sobre os quais ele está medindo a DDP. O voltímetro ideal seria aquele de resistência infinita e nenhuma corrente passaria por ele. No desenho de circuito, o símbolo para voltímetro é parecido com o símbolo do amperímetro, a diferença é apenas que aparece um V aqui indicando que se trata de um voltímetro. E na hora de conectar, se você quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B, você conecta então o voltímetro nesses dois pontos, né, em paralelo com o dispositivo que está ali, né. Também é possível que você queira saber a diferença de potencial, por exemplo, entre o ponto A e o ponto D. Aí você colocaria um voltímetro aqui conectado no ponto A e no ponto D. Ele estaria medindo toda essa DDP aqui entre esses dois pontos, tá? Então você pode utilizar o voltímetro para medir DDP num dispositivo em particular ou num grupo de dispositivos, né? No final das contas, ele vai medir a diferença de potencial do ponto onde você colocou um dos seus terminais para o outro ponto onde você colocou o outro terminal desse voltímetro. Já o multímetro é um dispositivo de medida, né, um aparelho de medida que tem várias funções, né? Ele pode acumular a função de amperímetro, a função de voltímetro, a função de ohmímetro, que seria a medida de resistência elétrica. Alguns trazem a função de capacitímetro para medir capacitância, outros de indutímetro para medir indutância. Então, tem vários modelos com várias capacidades aí no mercado. Alguns são digitais, esse aqui da foto é analógico, né? É importante saber utilizar, quando você estiver utilizando um multímetro, é importante saber como fazer as conexões para utilizar cada função de maneira que você não se engane e não utilize, por exemplo, esse multímetro na função amperímetro conectado como se fosse um voltímetro. Porque, como a gente viu, o voltímetro ele é conectado em paralelo, enquanto o amperímetro é conectado em série. Então, se você pegar o multímetro na função amperímetro, né, e conectar em paralelo com a fonte, a corrente que vai passar por ele vai ser grande e você pode danificar seu multímetro. Observando que o multímetro ele faz uma função de cada vez. Eu quero fazer agora algumas observações. Por exemplo, nesses dois desenhos aqui, a gente tem aqui, de um lado, um circuito elétrico com vários voltímetros conectados aqui, fazendo medidas, né? E do outro lado, um outro circuito elétrico, aliás, o mesmo circuito elétrico, com vários amperímetros, né, conectados aqui para fazer medidas. Se você observar, do lado do voltímetro, cada voltímetro está ligado em paralelo com o dispositivo no qual ele quer medir a DDP, né? Esse aqui, ó, que está indicando 6 volts, está medindo a DDP dos terminais da bateria aqui. Observe que essa bateria tem os dois terminais aqui na parte de cima, o polo negativo e o polo positivo. Esse voltímetro V1, por sua vez, está medindo a diferença potencial no resistor R1. O voltímetro V2 está medindo a diferença potencial aplicada no resistor R2. O voltímetro V3 está medindo a diferença potencial aplicada no resistor R3. Enquanto os amperímetros aqui, né, o amperímetro A1 está medindo a corrente que passa pela fonte, ó, a corrente fornecida pela fonte, a corrente total, né? O amperímetro A3 está medindo a corrente que passa pelo trecho, pelo ramo do resistor R3. O amperímetro A2 está medindo a corrente que passa pelo ramo aqui dos resistores R1 e R2. Então, a leitura do amperímetro A2, ela serve tanto para o R1 quanto para o R2, porque a corrente que passa nos três aqui, né, no R1, no amperímetro A2 e no R2, é a mesma corrente.
pense um pouquinho e vamos imaginar aqui que tanto esses voltímetros quanto os amperímetros sejam ideais, né? Se você substituísse, né, por exemplo, se você substituísse esse aqui de baixo, ó, um voltímetro, e colocasse aqui no lugar dele um amperímetro, o que iria acontecer? Você teria um amperímetro conectado diretamente na fonte aqui, ó, sem nenhum dispositivo para limitar a corrente. Então a corrente que ia passar aqui ia ser muito alta e ia danificar esse amperímetro, tá? O mesmo aconteceria aqui, né, se a gente estivesse falando do voltímetro V1, se a gente substituísse esse voltímetro por um amperímetro, né, a gente observa aqui, ó, que por um lado você chega no polo positivo da fonte, pelo outro lado você também chega no polo negativo da fonte, né? Então estaria ligado diretamente na fonte, né? Então o V1 aqui mede a mesma DDP do V, e se fosse substituído por um amperímetro, teria o mesmo problema que você tem aqui substituindo o V por um amperímetro, tá? Já o voltímetro V3 aqui, veja que se o V2 não for substituído, né, existirá o resistor R2 aqui para limitar a corrente. Então a corrente aqui, ó, pelo lado negativo chega no V3, mas pelo lado positivo ela tem que passar pelo R2 para chegar no V3. Então, se o V2 não for substituído por amperímetro, o V3 poderia ser substituído por amperímetro, que não seria queimado. No entanto, ia alterar o circuito. Por quê? Porque seria como um curto-circuito aqui no resistor R3. Então, o resistor R3 iria parar de participar do circuito, né? E se você substituísse ao mesmo tempo o V3 e o V2, você teria aqui, ó, um caminho, sai do polo positivo, passa pelo V2. Se ele fosse substituído pelo amperímetro, passaria livremente aqui pelo amperímetro. E se o V3 aqui também fosse substituído por um amperímetro, passaria livremente por ele também e voltaria aqui e chegaria na fonte. Então, os dois amperímetros aqui estariam ajudando a fechar um circuito na fonte, fechar um curto-circuito na fonte, que poderia danificar os dois amperímetros, né? Observe que eu estou fazendo uma análise, né, de o que aconteceria se você conectar o medidor ou o instrumento de medida errado, tá? Você pegar o que deveria ser um voltímetro e colocar um amperímetro no lugar, tá? Se for voltímetro, a figura se os 4 aqui forem voltímetros, a figura da esquerda aqui não tem nenhum problema. Os 4 voltímetros vão estar fazendo suas medidas aí, né, sem risco de danificar e sem atrapalhar o circuito. Agora, se você substituir por amperímetros, aí a coisa começa a se complicar, tá? Da mesma maneira aqui, do lado direito, se você substituir os amperímetros por voltímetros, você vai ter problemas de funcionamento no seu circuito. O voltímetro, nesse caso, não seria danificado, mas o seu circuito não funcionaria corretamente. Primeiro, se você substituir o A1 aqui por um voltímetro, né, o que ia acontecer? O voltímetro ideal teria resistência infinita. Então, se você pegar o A1 e substituir por um voltímetro, seria o equivalente a cortar o fio aqui no ponto onde ele foi colocado. Se você cortar o fio, a corrente não passa, né? Então, se o A1 for substituído por um voltímetro, esse circuito não deve funcionar. Ele não funcionará. Se for um voltímetro ideal, ele não funciona. Mesmo um voltímetro real, né, vai influenciar fortemente no circuito e provavelmente, né, praticamente ele não vai estar funcionando o circuito, ele praticamente vai impedir toda a corrente de passar aqui. Agora, digamos que o amperímetro A1 não foi substituído. Digamos que você substitua aqui o amperímetro A3 por um voltímetro. Aí seria como cortar o fio aqui onde se encontra o A3. O resistor R3 iria parar de funcionar, né? Mas se o A2 também não foi substituído, a parte de fora do circuito ia funcionar belezinho, tá? E, por fim, se o A2 for substituído por um voltímetro, digamos que A1 e A3 permanecem amperímetros. E aí você chegou aqui no A2, tirou um amperímetro, botou um voltímetro no lugar. De novo, é como se você cortasse o circuito aqui, resistência infinita, e aí nem R1 nem R2 estariam funcionando porque não vai passar corrente aqui,
tá certo? Se tiver qualquer corte no fio ou nos condutores no caminho da corrente elétrica, ela não passa. A corrente elétrica só circula onde ela tem um caminho completo fechado, tá? Ela não vai em caminho sem volta. Então aqui, se você substituir o A2 por um voltímetro, ainda que A1 continue sendo um amperímetro e A3 continue sendo um amperímetro, pelos resistores R2 e R1, nós não teremos uma corrente elétrica. Agora aqui no R3, se o caminho do R3 ainda estiver livre, então passará uma corrente elétrica pelo R3. Para ilustrar um pouco mais sobre isso, eu peguei esse circuito aqui e imaginei que exista uma diferença de potencial aplicada aqui do ponto A para o ponto B, né? E eu marquei 3 pontos aqui, o ponto X, o ponto Y e o ponto Z, né? Para a gente analisar o que aconteceria se a gente colocasse primeiro um voltímetro em cada um desses pontos, né? E depois se colocasse um amperímetro em cada um desses pontos. Analisando primeiro a situação, se você colocar um voltímetro, aqui no ponto X, se você colocar um voltímetro no ponto X, ele vai interromper a corrente elétrica que passaria aqui, né, pelos resistores de 5 ohms e de 15 ohms. Né? Então ele ia impedir essa corrente elétrica aqui. E a medida que ele faria seria a medida da diferença de potencial do ponto E para o ponto C. Tá? Seria como se você tivesse colocado esse voltímetro aplicado aqui no resistor de 30 ohms para fazer a medida da DDP de 30 ohms e ao mesmo tempo cortado a conexão aqui dos resistores de 5 ohms e de 15 ohms. Então ele ia fazer essas duas coisas, ia impedir o funcionamento dessa parte do circuito, desses dois de cima, e ia acabar medindo a DDP do ponto E para o ponto C. Então ele ia alterar o circuito. Tá? Digamos agora que lá no ponto X está conectado diretamente, não tem nem voltímetro nem amperímetro, está simplesmente conectado lá. E aqui no ponto Y, você coloca agora um voltímetro aqui no ponto Y. Veja o que vai acontecer. Quando você coloca um voltímetro aqui, é como se você cortasse esse fio aqui. Cortando esse fio aqui, veja que esse triângulo aqui, ó, que tem o R de 5 ohms, o de 15 e o de 30, né? Teria o ponto E aqui conectado, mas o ponto C aqui, ó, não teria mais acesso ao ponto D para chegar lá no B por algum caminho, né? Então, os 3 resistores aqui de cima não teria razão da corrente elétrica circular por eles. Então, se você colocar um voltímetro aqui no ponto Y, aqueles 3 de cima ali, ó, param de funcionar. Não teria nenhuma razão para a corrente elétrica circular por eles, né? Já que é como se você tivesse cortado o fio aqui. E aí, no final das contas, a medida do voltímetro no ponto Y aqui ia dar a diferença potencial do ponto E para o ponto D. Aqui talvez você esteja se perguntando, poxa, se o voltímetro está aqui, por que aí nesse caso ele estaria medindo a diferença potencial do ponto E para o ponto D e não do ponto C para o ponto D? É porque quando não está passando corrente por um resistor, né, a gente entende que o potencial de um lado dele é igual ao potencial do outro lado dele. Tá? Então, se não está passando corrente pelo resistor de 30 ohms aqui, o potencial que existe aqui no ponto C é igual ao potencial que existe aqui no ponto E. Então, por um lado, o voltímetro estaria medindo o potencial do ponto E, que está aqui, né? E pelo outro lado, ele está medindo o potencial do ponto D, que está aqui. Tá certo? Então, quando eu disse lá em cima, né, que se o voltímetro tivesse no X, ele ia cortar aqui o circuito e impedir a corrente no de 5 e no de 15. Como consequência, o de 5 e o de 15 não tem corrente, não tem diferença potencial. Então, pelo lado de cá, o ponto de cima aqui, ó, é igual ao ponto E. E pelo outro lado, o ponto de cima aqui, ó, é igual ao ponto C. Então, ele estaria medindo ali a diferença potencial do ponto E para o ponto C, imaginando que o Y e Z aqui não existissem, que fosse fio condutor ligado direto aqui, tá? Se ao mesmo tempo eu tiver o voltímetro no ponto X e no ponto Y, né? Veja que o voltímetro colocado no ponto Y
fez com que não passasse corrente elétrica em nenhum desses 3 resistores aqui, de 5, de 15 e de 30. Então, o do ponto Y vai estar medindo a DDP do ponto E e do ponto D. O do ponto X, né, ele vai estar, por um lado, medindo a DDP do ponto E, não passa corrente aqui no de 5, então potencial de cima igual potencial de baixo. E pelo outro lado, o de 15 não tem DDP, o de 30 também não tem DDP, repito, porque não existe corrente neles, nesse caso, o circuito foi cortado, tá? E aí, pelo outro lado, o de X estaria medindo também o potencial do ponto E. Então, o de X está com os dois terminais dele no mesmo ponto que seria o ponto E. Então, se o Y tiver com voltímetro, ou seja, fio cortado aqui, né? E o X também tiver com voltímetro, ou seja, fio cortado ali, o X vai estar registrando um potencial, uma diferença potencial zero, porque é como se ele tivesse conectado com seus dois terminais aqui no ponto E. O Y vai estar medindo a diferença potencial do ponto E para o ponto D, tá? Isso imaginando que o X e o Y tivessem com voltímetros e o Z aqui tivesse o fio ligado direto aqui normal. Por outro lado, se você colocar um voltímetro aqui, ó, no ponto Z, aí você vai desligar todo o circuito. Por quê? Quando você coloca um voltímetro aqui no ponto Z, né, é como se eu tivesse cortado o fio aqui nesse ponto, tá? E aí, se você cortou o fio nesse ponto aqui, o que acontece? Digamos que a bateria esteja ligada aqui nos pontos A e B, né? Então, para a corrente circular, ficou impedida aqui, porque esse ramo aqui, ó, é um dos ramos principais. Se tiver qualquer corte aqui, ó, nada funciona. É igual esse ramo aqui, ó, do ponto A até o ponto E. Também, se tiver qualquer corte aqui nesse ramo de cima aqui, também nada funciona, tá? Então, qualquer coisa que tivesse que passar a corrente aqui por qualquer dos caminhos possíveis, teria que passar aqui pelo ponto Z. Se tiver aqui no ponto Z um voltímetro, ideal, é como se tivesse sido cortado o ponto aqui, então nenhuma corrente ia circular, todos os resistores iam estar sem funcionamento, sem corrente, né? E portanto sem DDP nos resistores. Então o voltímetro Z aqui iria identificar a diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Toda a DDP ia estar aplicada nele aqui, que teria uma resistência infinita. Então, só destacando mais uma vez, por um certo resistor qualquer, se passar corrente elétrica por ele, quer dizer que existe diferença de potencial entre os seus terminais. Se não passar nenhuma corrente por ele, quer dizer que o potencial antes dele é igual ao potencial depois dele, tá? Ah, professor, e se ao invés de colocar voltímetros aí nos pontos X, Y e Z, a gente colocasse amperímetros? Aí nesse caso, se fossem amperímetros ideais, a gente não faria nenhuma alteração no circuito. Um amperímetro colocado aqui no X não altera o funcionamento do circuito. Um amperímetro colocado aqui no Y também não altera. Um amperímetro colocado aqui no Z também não altera o funcionamento do circuito, já que são pontos aqui em que estaria aqui o fio conectado direto. Então, o amperímetro colocado em série, né, com os dispositivos, né, simplesmente faria a medida da corrente em cada ponto, né? Ou seja, o amperímetro colocado aqui no ponto X mediria a corrente que está passando pelos resistores de 5 ohms e de 15 ohms, né? Seria a mesma corrente para os dois aqui, já que estão no mesmo ramo, né? O amperímetro colocado no ponto Y aqui mediria a corrente que vem desse conjunto de 3 resistores aqui de cima, né? A corrente que vem do ponto E se subdivide aqui, ó, para esses dois de cima e para esse de baixo. Os dois de cima se juntam ali novamente e a corrente passa aqui pelo amperímetro Y, que seria a medida. E o amperímetro Z aqui iria medir a corrente total do circuito. Imaginando que a fonte aqui está entre os terminais A e B, né? Então, a corrente que a fonte fornece passa aqui por esse ramo, né? Se eu colocasse o amperímetro aqui no ponto Z, ou aqui
antes desse resistor, ou ali, né, antes do resistor de 3 ohms, ou ali entre o resistor de 3 ohms e o ponto E, qualquer um desses pontos aí, eu estaria medindo a corrente total do circuito, ou a corrente total fornecida pela fonte. Observando aqui que a fonte não está desenhada, mas eu estou supondo aqui que tivesse uma fonte aqui conectada aos terminais A e B aqui desse circuito. Por fim, mais uma vez, as figuras aqui foram tiradas do nosso livro adotado, né, e os créditos aí para o autor. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.